Bom, vamos ao conto número 11 do livro de contos do Machado de Assis, chamado Papéis Avulsos. O conto número 11 é uma visita de Alcibíades. Qual é o detalhe aqui? Nós temos que cuidar que este conto é estruturado como se fosse uma carta. É a carta do desembargador X ao chefe de polícia da corte. Então, todo o conto se estrutura aqui de uma estrutura de carta, certo? O desembargador X manda uma carta ao chefe da polícia da corte. Então, a gente está lendo uma carta do desembargador X. O assombro que ele teve a exatamente, ter visto aqui, ter conversado, presenciado a figura de Alcibíades. Então é isso que a gente vai ver, tá? Então ele está dizendo, ó, Corte, Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1875. Desculpe Vossa Excelência o tremido da letra e o desgrenhado do estilo. Entendê-los-á daqui a pouco. Então aqui, de novo, cuida da estrutura do conto. Se dá por meio de uma estratégia de carta epistolar. Tem formato, tem desenvolvimento de uma carta. Bom, esse desembargador X está mandando a carta então para o chefe de polícia, dizendo que depois que ele jantou, ele acabou lendo um livro. Um livro do Plutarco, que é um historiador, um biógrafo, grego. E aí eu disse que ele está lendo lá esse livro do Plutarco e que ele sempre teve essa devoção pelo grego, digamos assim, pela questão da Grécia. Então ele está lendo o que? As questões da Grécia, os grandes personagens da Grécia, Abriu o tomo de Plutarco e sucedeu o que sempre se dá comigo quando leio alguma coisa antiga. Transporto-me ao tempo e ao meio da ação ou da obra. Ou seja, o que diz o desembargador X aqui? Quando ele está lendo alguma coisa, ele se imagina na cena. E lembrar que nessa época do Machado aqui não havia TV, então é muito comum, A época do Machado é uma época de muito teatro, de muita representação, e até hoje tem muito aluno que chega e diz, que quando está lendo alguma coisa tenta se imaginar como personagem e vivenciar tudo aquilo ali que está escrito. E esse desembargador X diz que faz isso quando lê alguma coisa, se transporta para essa era, E o que ele vai dizer? E dentro de pouco, achava-se a gente numa via romana, ao pé de um pórtico grego ou na loja de um gramático. Desapareceram-se os tempos modernos, uma verdadeira digestão literária, ou seja, ele já está se imaginando que está lá numa via romana, Bom, aí diz que está lendo Plutarco e tal, e abriu a página e parou onde? Na vida de quem? Na vida do Alcibíades, que foi um general de Atenas, e esse Alcibíades nasceu em 450 a.C., imaginem, Então ele está lendo a biografia do Alcibíades. Daí a nada entrava nos Jogos Olímpicos, admirava o mais guapo dos atenienses, guiando magnificamente o carro, com a mesma firmeza e doner com que sabia reger as batalhas, os cidadãos e os próprios sentidos. Imagine, Vossa Excelência, se vivi. Então ele está dizendo para o chefe da polícia que ele viveu, como se estivesse lá na Grécia Antiga. Só que qual é o detalhe? Chega ali um moleque e faz um barulho, e aí o desembargador X sai daquela linha toda de imaginação e quebra, Enfim, volta à realidade. E aí ele fica esperando e pensando assim, que impressão daria ao ilustre ateniense o nosso vestuário moderno? Então reparem a pergunta que ele faz, eu estou me imaginando lá na Grécia, com as roupas deles, agora eu olho para minhas roupas. Que impressão daria ao Alcibíades se ele estivesse hoje, no século XIX, por exemplo, aqui, vendo as nossas roupas? E aí ele vai dizer, chefe de polícia, olha, eu, desembargador X, sou espiritista desde alguns meses. Então, cuidar aqui, é a primeira personagem espírita que consta na nossa literatura. Apesar de que o espiritismo não está detalhado, digamos assim, mas ele é espírita, então, o desembargador X. E o que ele diz, convencido de que todos os sistemas são puras nihilidades, ou seja, essa questão de falta de esperança, resolvi adotar o sistema mais recreativo deles, o espiritismo. Tempo virá em que este não seja só recreativo, mas também útil à solução dos problemas históricos, porque é mais sumário evocar o espírito dos mortos do que gastar as forças críticas e gastá-las em pura perda, porque não há raciocínio nem documento que nos explique melhor a intenção de um ato do que o próprio autor do ato. Ou seja, enquanto tu gasta em será que ele quis dizer isso e tal, evoca o espírito, fala com o próprio e ele te explica. Então ele está rasgando aqui, elogios ao sistema dele, que é o espiritismo, Bom, aí o que faz o desembargador X? Ele resolve evocar, chamar o Alcibíades
para que viesse na casa dele, certo? Então eu vou chamar o espírito do Alcibíades. E aqui começa o extraordinário da aventura. Não se demorou Alcibíades em acudir ao chamado. 2 minutos depois, ali estava ele na minha sala, perto da parede. Então qual é o detalhe, né? Ele evoca o espírito do Alcibíades e surge o Alcibíades, mas não sombra, não espectro, não espírito só, né? O próprio Alcibíades estaria em carne e osso, ou seja, mesmo que ele apele para o espiritismo, né? Enfim, e essa doutrina contempla essa questão toda, né, do espírito, o Alcibíades vem ali completo, em carne e osso. Ó, grego autêntico, trajado à antiga, cheio daquela gentileza e desgarre com que usava arengar as grandes assembleias de Atenas. Claro que quem está lendo isso aqui, né, que é o chefe da polícia, deve estar pensando assim, o cara está louco, né? E ele diz, juro a Vossa Excelência que eu não acreditei. Então reparem, né, que é uma carta, ou seja, o destinatário aqui, a quem o desembargador X está escrevendo, é o chefe de polícia. E a gente fica sabendo que esse chefe de polícia conhece o desembargador, são amigos, né, enfim, por isso que ele está escrevendo para ele. E aí o desembargador X diz na carta, né, para o chefe, que até inclusive ele esfregou os olhos para ver se não era alguma alucinação, mas não era, né, era o Alcibíades ali. E o Alcibíades pergunta, né, pô, eu fui evocado, que me queres? Perguntou ele. Bom, aí o detalhe, né, o Alcibíades fala grego. Era claro que sem o pensar acabava eu de dar um grande passo na carreira do espiritismo, mas ai de mim, não o entendi logo, porque ele falava grego, e deixei-me ficar assombrado. Ele repetiu a pergunta, olhou em volta de si e sentou-se numa poltrona. E aí eles vão conversando, e no fim de poucos minutos conversávamos os dois em grego antigo. Bom, aí o desembargador X ele se limita, digamos assim, a responder o que o Alcibíades fica perguntando. E o Alcibíades pediu-me notícias de Atenas deles. Disse-lhe que era, enfim, né, o desembargador disse para o Alcibíades que agora Atenas era a cabeça de uma só Grécia, narrei-lhe a dominação muçulmana, a independência, Botzares, Lord Byron, ou seja, o Alcibíades diz, eu preciso saber, né, porque os mortos, onde eu vim, né, dos mortos, eles não contaram nada para mim. E aí eu não vi Botzares, né, que foi um herói da independência grega, nem vi o Lord Byron, né, o poeta. Em primeiro lugar, diz o Alcibíades, porque é tanta e tantíssima multidão de espíritos, os mortos, né, que estes se fazem naturalmente desencontrados. Em segundo lugar, porque eles lá congregam-se não por nacionalidades ou outra ordem, senão por categorias de índole, costume e profissão. Assim é que ele, Alcibíades, anda no grupo dos políticos elegantes e namorados, como o Duque de Buckingham, o Garret, o nosso Maciel Monteiro. Então, qual é o detalhe, né? Onde eles estão, os mortos lá, eles são colocados, catalogados por índole, costume e profissão. Então não importa a nacionalidade. Em seguida, pediu-me notícias atuais, relatei-lhe o que sabia em resumo, falei do parlamento helênico e do método alternativo com que búlgares e comondoros estadistas, seus patrícios, imitam de Israel e Gladstone, revezando-se no poder. E aí o que diz o Alcibíades? Bravo, atenienses! Aí o desembargador X, ele diz que o Alcibíades fica escutando tudo assim, interessado, é aquele cara esperto, aquele cara sarcástico, né? Enfim, e gamenho, né, enfim, malandro, né, enfim, e gamenho, note Vossa Excelência, tão gamenho como outrora, olhava de soslaio para o espelho, a questão da aparência, né, como fazem as nossas e outras damas deste século, mirava os borzeguinhos, os sapatos, né, compunha o manto, não saía de certas atitudes esculturais. Então é aquele cara, né, que está ali olhando para o espelho, meio se vendo, se exibindo, olhando a aparência, tá? E ele está surgindo ali, né, como um Alcibíades, o que? Corajoso, bonito, esbelto, elegante. Só que o que acontece? O desembargador X diz para o chefe da polícia, né, se eu pudesse fugir, eu não queria estar ali, né, enfim, animei-me, disse ao Alcibíades que eu ia a um baile. Então o comendador X, né, quer sair dali, quer fugir. Um baile? Que coisa é um baile? Pergunta Alcibíades, né? Aí lá pelas tantas, o narrador diz, né, expliquei a ele o que era um baile. Ver dançar a pírrica, né?
E a pírrica, na verdade, era uma dança guerreira que era realizada, né, em Atenas, em Esparta, o pessoal com armas na mão, enfim, né, isso desde cedo já. E aí o que acontece, né, o Alcibiades, ver dançar a pírrica, aí o desembargador disse, não, emendei a pírrica, já vai. Cada século, meu caro Alcibiades, muda de danças como muda de ideias. E aqui a gente vê que o Comendador X é um cara inteligente, é um leitor assíduo, ele cultua os clássicos, sabe tudo sobre os gregos ali, sabe inclusive falar grego, né? Então é aquele cara que sabe todas as questões políticas, sociais ali. Repetir que sim, que o paganismo acabara, que as academias do século passado ainda lhe deram abrigo, mas sem convicção nem alma. Então o que está dizendo, né? O paganismo acabou, veio a ciência, digamos, né? Começou a explicar o mundo de outra forma. Então, Alcibiades, os teus deuses já eram. E aí o desembargador X diz, de longe em longe, acrescentei, um ou outro poeta, um ou outro prosador alude aos restos da teogonia pagã, mas só o faz por galo ou brinco, ao passo que a ciência reduziu todo o Olimpo a uma simbólica. Morto, tudo morto. E aí o Alcibiades, morto Zeus? Morto. Dionisos, Afrodita, tudo morto. Então aqui a questão também do positivismo, né, se fazendo presente, a questão da ciência, explicando o mundo, o paganismo fica para trás. Essa é a verdade. Zeus, Dionísios, Afrodita murmurava de quando em quando. E aí o Comendador X se lembra então que na biografia do Alcibiades ele tinha sido acusado de desacato aos deuses. E ele foi até condenado à morte por causa disso, né? E aí no conto Alcibiades está sempre ali clamando pelos deuses, né? E aí o Comendador X acha que ele é um grande hipócrita, né? Um dissimulado, assim como está na biografia dele. E quase não tive tempo de fazer esse reparo, porque Alcibiades, detendo repentinamente, declarou-me que iria ao baile comigo. Ao baile? Repeti atônito. Ao baile, vamos ao baile. E aí o Comendador X diz, não, mas tu não pode ir, imagina, tu vai entrar com essa tua roupa aí, né? Não tem esse teu traje, não é dos dias atuais, né? O que eu queria era deixá-lo, entregar-lhe a casa e uma vez na rua, não iria ao cassino, iria ter com Vossa Excelência, ia para a polícia, mas o diabo do homem não se movia dali. Quero ir ao baile, repetiu Alcibiades. Já agora não vou, sem comparar as danças. Então está dizendo, eu não vou voltar, né? Sem comparar as danças aí. Não vou voltar para o mundo dos mortos sem comparar as danças do meu tempo, 450 a.C., com agora com o século XIX. Aí o desembargador diz, meu caro Alcibiades, eu não acho prudente um tal desejo. Por quê? Já disse, imaginarão que és um doido ou um comediante, porque essa tua roupa, né? E aí o Alcibiades diz, não tem problema, eu mudo de roupa. Eu vou vestido conforme os dias atuais, né? Tu me empresta uma roupa aí. Ia dizer que não, mas ocorreu-me logo que o mais urgente era sair. E que uma vez na rua sobravam-me recursos para escapar-lhe, e então disse-lhe que sim, ok, pode ir para o baile, eu te empresto roupas, né? E aí o Alcibiades diz, então tá, se veste primeiro que eu te olho e depois eu imito. Vi só que então reparara nas minhas calças brancas. Olhava para elas com os olhos arregalados, a boca aberta. Enfim, perguntou-me por que motivo trazia aqueles canudos de pano. O Alcibiades chama, né, enfim, as calças do desembargador de canudos de pano. Respondi que por maior comodidade. Acrescentei que o nosso século, mais recatado e útil do que artista, determinara trajar de um modo compatível com seu decoro e gravidade. Então o que o desembargador diz, né? É uma roupa mais séria, mais grave, enfim, não dá para usar as tuas roupas de antigas, né? Muita coisa aparecendo e tal. E aí o Alcibiades se senta ali e fica observando o comendador se vestindo. E o comendador tá louco para se vestir de uma vez, sair dali e fugir, né, do Alcibiades. E aí ele veste uma calça preta, né? E aí o Alcibiades diz, canudos pretos, exclamou ele. E aí não respondi ao ateniense, franzi um pouco o sobrolho e continuei a abotoar os suspensórios. Ele perguntou-me então por que motivo usava uma cor tão feia, né? Aquela questão da cor preta. E aí o que diz o desembargador? Feia, mas séria, tá? Preto é sério, seriedade. Bom, isto que parece absurdo ou desgracioso é perfeitamente racional e belo. Bela nossa maneira, que não andamos a ouvir na rua os rapsodos recitando seus versos, nem os oradores os seus discursos, nem os filósofos as suas filosofias,
Tu mesmo, se te acostumares a ver-nos, acabarás por gostar de nós. Porque, então ele está comparando. Só que aí ele vai terminar a frase e não consegue terminar. O porquê? O que diz o Alcibiades? Alcibiades, ó, desgraçado, bradou ele atirando-se a mim. Por quê? Porque o Alcibiades gritou desgraçado? Porque ele viu o Comendador X passar a gravata em volta do pescoço. E ele ia dar um laço. Mas o Alcibiades pensou que ele ia fazer o quê? Se enforcar. Agora quem se riu fui eu. Ri-me e expliquei a Alcibiades o uso da gravata. E notei que era branca, não preta, posto usássemos também gravatas pretas. E aí o Alcibiades, depois da explicação, né, acaba devolvendo a gravata. E aí o Comendador X coloca o colete. Reparem, né, que o Comendador é elegante, classe superior, desembargador, tá vestido de preto, gravatinha, colete, sapato de verniz. E no final ele vai pôr o chapéu, né? E ele tá todo vestido, né? Quase, só volta o chapéu. E aí o que diz o Alcibiades? Por Afrodita! Exclamou ele. És a coisa mais singular que jamais vi na minha vida e na morte. Estás todo da cor da noite, todo de preto, né? Uma noite com 3 estrelas apenas. Continuou apontando para os botões do peito. Ele fala aqui as variações, né? Afrodita é Afrodite, né? Bom, aí o Alcibiades diz que eles, os gregos, eram mais felizes, viviam e tal, mas o Alcibiades não consegue completar a frase, né? Ó, estás completo? Perguntou-me ele. Não, falta o chapéu. Ó, vem alguma coisa que possa corrigir o resto, tornou Alcibiades com voz suplicante. Ou seja, vem alguma coisa para dar cor, né? Venha, venha, assim, pois toda a elegância que vos legamos, nós gregos legamos a elegância a vocês, está reduzida a um par de canudos fechados e outro par de canudos abertos. E dizia isto levantando-me as abas da casaca. E tudo dessa cor preta, enfadonha e negativa. E aí se encerra como, né? Ele pergunta o que falta, e o Comendador X diz que ainda falta o chapéu. E aqui quase uma espécie de comparação, né, entre o narrador e o Alcibiades, duas elegâncias comparadas, mas cada um no seu tempo, né? Põe o que te falta, meu caro. Põe o que te falta. Obedeci, fui ao cabide, despendurei o chapéu e pulo na cabeça. Alcibiades olhou para mim, cambaleou e caiu. Ou seja, o Comendador X vê que o Alcibiades morreu ali, ele quer levantar, mas está morto. E agora morto pela segunda vez, né? A questão toda da vaidade do Alcibiades aqui não conseguiu basicamente suportar talvez a extinção total dos seus costumes, né? E que está resumido aqui no chapéu, que se fecha até a cabeça. Reparem, já estava dizendo, né? Pô, fecha aqui os canudos, fecha aqui e tal. E agora fecha até a cabeça, né? Então aqui, essa questão toda basicamente, né, de uma decadência da cultura grega e aquela questão da ascensão do mundo contemporâneo. E como é que o Comendador X finaliza a carta? Rogo a Vossa Excelência se digne, chefe de polícia, despedir suas respeitáveis ordens para que o cadáver seja transportado ao necrotério e se proceda ao corpo de delito, revelando de não ir pessoalmente à casa de Vossa Excelência agora mesmo, 10 da noite, em atenção ao profundo abalo, porque acabo de passar, o que aliás farei amanhã de manhã antes das 8. Então o conto, lembrando, se estruturando uma carta do Comendador X ao chefe da polícia, pedindo para que o corpo do Alcibiades seja levado ao necrotério, e vai apresentando essa, digamos, reflexão crítica aqui, né, quanto aos costumes e de certo modo estéticos, né, da sociedade contemporânea. Tem também aqui o elemento fantástico, ou seja, a existência de um defunto na sala, mas que defunto é esse, né? Um defunto que é morto pela segunda vez e que está à espera, digamos, de averiguações policiais ali, né? Então, resumindo, né, o Alcibiades é um homem completo, grandioso, alegre, mas também cheio das contradições, né? Um homem da antiguidade. E o narrador é o homem da modernidade, que cultua o clássico, certo? É espírita. É um cara, né? O Comendador a gente vê, né? Que é um cara que está mais sonhando do que agindo, né? Ao contrário do que foi o Alcibiades em vida, que foi um general, mais ação, né? E a gente termina com finaliza aqui com a nota do Machado, né? O Machado diz assim, ó. Este escrito teve um primeiro texto, que reformei totalmente mais tarde, não aproveitando mais do que a ideia. O primeiro foi dado como um pseudônimo e passou despercebido. Então a notinha do Machado aqui.